Olá, muito boa tarde. Muito obrigado à REP pelo convite para fazermos esta apresentação acerca da nossa expedição à Selvagem Grande, ocorrida em setembro passado. Obrigado também a todos aqueles que estão online a assistir a esta apresentação. Obrigado pelo interesse manifestado neste assunto. E vou começar por falar das tarefas principais prévias à expedição, tudo aquilo que tivemos de fazer para podermos levar por diante esta iniciativa. Desde logo, o primeiro contacto foi com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Madeira, para, através deles, conseguirmos a autorização para a deslocação à Selvagem Grande. É um pré-requisito para se poder desembarcar na ilha. Foram muito prestáveis, não levantaram qualquer problema desde logo à nossa ida à Selvagem, até porque o pedido foi inicialmente feito pelo Jorge Lopes, pelo CT1BOL, relembrando que já lá tínhamos estado na última expedição, em 2008, e, portanto, estávamos conhecedores das restrições e da problemática da preservação ambiental e que nos responsabilizaríamos por fazermos tudo de acordo com as instruções que nos fossem transmitidas. E assim, obtida essa autorização por parte do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, passávamos para a fase seguinte, que era estabelecermos contacto com a Marinha Portuguesa, de modo a assegurar, através da Marinha, o transporte para a ilha, saber qual era o plano que a Marinha tinha para este verão e se nesse seu plano havia a possibilidade de nos facultarem o transporte para as selvagens. A Marinha Portuguesa respondeu-nos também afirmativamente, disponibilizando algumas datas para nos fazer o transporte para a selvagem e, a partir daí, começamos a trabalhar na definição de quem seriam as pessoas que iriam participar, quem é que tinha possibilidade de o fazer dentro daquelas janelas temporais disponibilizadas pela Marinha Portuguesa. Também, naturalmente, no seguimento deste contacto, foi necessário fazer algumas diligências para conseguirmos resolver o problema do transporte num dos sentidos, porque a Marinha este verão estava a fazer deslocações à selvagem de 3 em 3 semanas e, portanto, das duas uma, ou nós íamos e voltávamos com a Marinha e tínhamos de lá ficar durante 3 semanas, ou então tínhamos de conseguir providenciar um transporte alternativo para uma das viagens. Ou íamos com a Marinha e voltávamos em transporte próprio, ou íamos em transporte próprio e voltávamos com a Marinha. Portanto, uma das diligências imediatas foi assegurarmos a contratação de um iate ou um outro tipo de embarcação que tivesse condições para nos transportar num dos sentidos, ou para lá ou de regresso. Não foi fácil resolver este problema, não é muito fácil encontrar alguém que tenha disponibilidade para fazer esta viagem e que tivesse conhecimentos técnicos e uma embarcação capaz para, com segurança, nos transportar ou para lá ou de regresso, como já referi anteriormente, e que isso fosse conciliável também com os momentos indicados anteriormente pela Marinha Portuguesa. Resolvido esse problema, um outro aspecto, naturalmente, foi contactar a ANACOM para informar desta nossa pretensão e solicitar a atribuição do indicativo especial que desejávamos utilizar, para o qual não tivemos qualquer dificuldade também, foram muito prestáveis e imediatamente nos responderam afirmativamente. Passávamos então à fase da definição da equipa. Quantas pessoas é que podíamos levar para a ilha dependia precisamente do tipo de embarcação que contratássemos. O skipper deu-nos a indicação de que podia transportar 5 pessoas e a partir daí tivemos de decidir quem seriam os 5 que iriam participar nesta aventura, que modos de transmissão é que íamos assegurar, que tipo de equipamentos é que podíamos utilizar, tudo isso condicionado também ao espaço disponível no iate para depois transportar esse material de volta para o Funchal. Portanto, tomadas estas decisões, partimos então
para a concretização da expedição e solicitando, naturalmente, a validação da mesma junto dos responsáveis do IOTA para não frustrar as expectativas de todos aqueles que viessem a contactar-nos nesta nossa aventura. E pronto, constituída a equipa, lá nos juntamos, preparamos tudo e embarcamos na João Robi no final da tarde, com destino à Selvagem Grande. Boa disposição, é o que não faltava nesta altura. À esquerda, António Claro, CT1 ENV. Ao seu lado, José Manuel Vasconcelos, CT3 Mike Delta. No centro, o Ricardo Martins, CT3 Kilo November. Depois, o Jorge Lopes, CT1 BOL. E eu, à direita, José Araújo, CT1 Delta Sierra Vitor. Ficando para trás o Funchal, uma noite a navegar e a aproximação a ser feita à Selvagem Grande na manhã do dia seguinte, ao nascer do dia. Estas são as imagens captadas a bordo da João Robi. E esta é a imagem da Selvagem Grande, com o sol a nascer. Uma bonita visão para quem estava tão expectante em relação ao que iria encontrar. E agora vemos aqui a corveta João Robi, fundeada ao largo da Selvagem, fundeada um pouco mais longe do que é habitual, foi uma decisão do comandante e que implicou depois um tempo de desembarque muito mais demorado do que aquilo que estávamos à espera. Referir também que nesta viagem foi connosco o Dr. Zino e a esposa, um casal que tem uma residência autorizada na Selvagem, também um biólogo, a equipa da Polícia Marítima e dos Vigilantes da Natureza que iam, portanto, fazer a rendição dos colegas que lá estavam em serviço. Portanto, todo este material teve de ser descarregado em botes, transportado em sucessivas viagens, todas estas pessoas, todo este material, uma operação complexa e demorada, como vamos poder também apreciar já a seguir. O desembarque na Baía das Cagarras, todas as mãos disponíveis não são demais, como disse, muito material para ser desembarcado. É preciso não esquecer que o pessoal permanente que está na ilha está lá durante 3 semanas e, portanto, é preciso descarregar tudo o que se possa imaginar que é necessário à vida de todas estas pessoas durante 3 semanas na selvagem e também devolver ao Funchal todos os resíduos, todo o lixo, todo o material que, portanto, que é desperdício ao fim de cada estada na ilha. Portanto, na rendição há sempre muito material a descarregar e a carregar. Portanto, são muitas viagens de bote a serem feitas para concretizar esta parte da expedição. Descarregado todo o material, é necessário então agora fazer a ascensão ao planalto da ilha. Difícil, caminhada muito difícil, um percurso de cerca de 30 minutos, com todo o material que tivemos de transportar para o topo da ilha, mastros, antenas, rádios, geradores, cabos, gasolina, portanto uma tarefa muito complexa e que nos demorou também bastante tempo e todo o cuidado é pouco nesta caminhada, neste ambiente bastante agreste.
Importa referir que este caminho acidentado que estão a ver foi também percorrido à noite, apenas com lanterna frontal, sempre que era necessário fazer a rendição de um operador a meio da madrugada. Portanto, imaginem bem a dificuldade de deslocarmos-nos da base ao shack e do shack à base durante a noite. A chegada ao Planalto, o vento persistente, sempre, sempre, sempre presente, portanto, a implicar uma ancoragem robusta dos nossos mastros telescópicos, mas uma imagem fascinante que nos fica na retina. Aqui vemos uma pequena construção que foi utilizada por nós como shack da estação que ficou no Planalto. Pedimos autorização para usar aquela pequena instalação, o que também nos foi autorizado, contrariamente ao que tínhamos feito na expedição de 2008, que montámos toda a operação junto ao farol que se vê ao fundo desta fotografia. Em 2008 montamos uma tenda lá junto ao farol e montámos a estação naquele ponto mais alto da ilha, mas efetivamente chegamos depois à conclusão de que não teríamos tido essa necessidade e, portanto, agora optamos por ficar um pouco mais abaixo, neste espaço mais plano e também utilizando esta pequena construção que, entretanto, foi erigida e que estava disponível e, por isso, também com melhores condições para instalarmos então aí o nosso shack, onde foram feitas as transmissões de CW e de fonia. Aqui eu próprio e o António Claro, com o material para o início da instalação das antenas, mastros telescópicos, cabos e antenas Delta Loop de construção caseira. Foi esse o sistema que decidimos levar para a selvagem, para esta expedição, e que nos deu bons resultados. Portanto, antenas de fio montadas para 10, 15, 20 e 40 metros em mastros telescópicos da Spider Beam, instalados no planalto da Selvagem Grande. Muito vento, como se ouve, portanto, a implicar uma boa ancoragem dos mastros. No shack, vemos à esquerda o CT3 Mike Delta e à direita o CT3 Kill November, José Manuel Vasconcelos e Ricardo Martins, respectivamente, que foram os responsáveis pela operação de CW e também alguma de SSB, portanto, na estação montada na parte superior da ilha. Aqui, nesta sequência, vemos, portanto, a Baía das Cagarras, ao fundo as instalações de proteção das embarcações, ao centro o edifício da Polícia Marítima e do Parque Natural e, num plano mais próximo, vemos aqui também uma pequena habitação do Dr. Zino e da sua família, que tem autorização para permanecer na ilha, uma vez que foi o seu pai quem iniciou o estudo das colónias de cagarras há mais de 50 anos e, desde então, ininterruptamente fazem a monitorização de algumas das colónias destas aves aqui na Selvagem Grande. Vão ver agora o local que nós escolhemos para a instalação da segunda estação e também o tipo de antena que utilizamos a partir deste ponto. No alpendre da casa do Parque Natural, onde montamos a estação de FT8
e esticámos uma antena Fritzl FD4, uma antena Windham com 40 metros de comprimento, entre a habitação e um sistema de antenas parabólicas que está posicionado aqui um pouco acima da casa do Dr. Zino e, portanto, estas foram as condições a partir das quais fizemos a operação de FT8, que também deu muito bons resultados e que pela primeira vez se realizou a partir deste local. Aqui uma imagem do CT1BOL a operar FT8. Curiosamente, o Jorge Lopes celebrou o seu aniversário enquanto estivemos na ilha e, por isso, também de surpresa lhe fizemos uma pequenina festa de aniversário com todos os elementos presentes na ilha, portanto, a nossa equipa, a Polícia Marítima, os Vigilantes da Natureza, o biólogo e o Dr. Zino e a esposa, que amavelmente nos receberam no alpendre da sua casa para aí cortarmos o bolo, brindarmos ao Jorge Lopes e confraternizarmos um pouco todos os que estávamos na ilha naquele momento. Foi um momento muito interessante. Aproveitando o facto do Dr. Zino estar na ilha, aceitamos o convite, em jeito de desafio, para participarmos também na anilhagem de alguns filhotes de cagarra, o que foi uma experiência muito interessante. Estas aves são muito dóceis, razão pela qual quase foram extintas, porque as pessoas iam até à ilha e com muita facilidade as capturavam e, portanto, felizmente, há mais de 50 anos que são uma espécie protegida e acompanhada a par e passo a sua evolução pelo Dr. Zino, pelo seu pai inicialmente e também por outras equipas de biólogos que, entretanto, identificaram mais colónias e vão fazendo o seu acompanhamento tanto da nidificação como da postura e depois da sobrevivência dos filhotes, que, no fundo, são aqueles que acabam por ser anilhados e que aconteceu neste momento em que nós estávamos também presentes na ilha e foi muito interessante participar nessa operação. Mais algumas imagens dos filhotes nos ninhos. Os adultos passam o dia no mar e regressam apenas à noite para alimentar os filhotes. Aqui algumas fotos com imagens da vegetação rasteira que existe no Planalto, para terem uma ideia do que é efetivamente a flora existente na Selvagem Grande. Já tínhamos visto nas filmagens que passaram anteriormente do Planalto, mas aqui mais em pormenor. Agora vamos referir alguns aspectos das dificuldades que sentimos e também para todos terem noção de que não é fácil montar uma operação com estas características. Desde logo, como referi inicialmente, a definição das datas de transporte disponível por parte da Marinha Portuguesa. Teríamos de conseguir ajustar-nos a essa disponibilidade. A partir daí, também conseguirmos assegurar a viagem de regresso e alugar o iate que nos trouxesse de volta para o Funchal. Depois, em termos de logística, os custos, o peso dos materiais, os operadores, tudo isso também condicionado pelo iate que acabamos por alugar, pela sua lotação e pelas regras definidas pelo skipper. E, naturalmente, pelas condições do terreno. Também uma dificuldade acrescida, como referi, de cada vez que um de nós se deslocava desde a base na Baía das Cagarras até ao Chaque no Planalto, era uma caminhada de cerca de 30 minutos em cada sentido para podermos, portanto, ir e voltar. Em relação aos objetivos que nos tínhamos proposto e que consideramos ter alcançado, desde logo participarmos na comemoração dos 50 anos do Parque Natural das Ilhas Selvagens. Nós tínhamos feito uma primeira abordagem
para ir à Selvagem em 2020. Tínhamos recebido uma autorização prévia e quando começamos a pensar nisso em pormenor, eis que chegou o Covid e, portanto, tudo isso ficou inviabilizado. E, entretanto, 2 anos se passaram e este ano coincidia ser o ano da comemoração dos 50 anos da instituição do Parque Natural e ou era agora ou já não era. E, portanto, tomamos mesmo a decisão de avançar com tudo para participarmos também nessa comemoração. Outro dos nossos objetivos era melhorar o desempenho relativamente à ativação que tínhamos feito em 2008, com o indicativo Charlie Quebec 9 Uniforme. Queríamos, desta vez, melhorar tanto as nossas condições de operação como os resultados reais dessa operação. Em relação ao tempo de operação, estivemos em 2008 no ar durante 49 horas. Desta vez conseguimos estar ativos durante 78 horas. Os modos de operação em 2008 foram apenas em fonia, em SSB. Desta vez tivemos, portanto, a operação em SSB, em CW e em FT8. Relativamente ao número de contactos realizados, em 2008 foram 2.921 e agora foram 5.303, portanto, um aumento significativo. Também em relação às entidades DXCC, foram 80 na nossa ativação anterior, 102 agora, e também as zonas tinham sido 26 e desta vez foram 32. Portanto, digamos que um balanço muito positivo desta operação de 2022. E pronto, chegamos à fase final desta nossa aventura na ilha. Faltava fazer uma foto de família para memória futura e aqui está ela, junto à nossa base, junto ao painel que agora também assinala as Ilhas Selvagens e a sua reserva natural. À esquerda, relembrando, José Manuel Vasconcelos, CT3 Mike Delta, a seguir Ricardo Martins, CT3 Kilo November, ao centro o Jorge Lopes, CT1 BOL, eu próprio, José Araújo, CT1 Delta Sierra Vitor e à direita o António Claro, CT1 Eco November Vitor. E pronto, agora algumas imagens da nossa viagem de regresso, desta vez à vela, no iate que alugámos para nos ir lá buscar e nos proporcionar, portanto, esta viagem de regresso. A aventura, na verdade, ainda não tinha terminado e digamos que a parte mais desconfortável até estava ainda para surgir. Viagem sempre à vela, a boa velocidade, a descontração do CT3 Mike Delta e a atenção sempre do nosso skipper, o engenheiro Gaisende, a quem muito agradecemos também a participação nesta nossa aventura. Obrigado por terem assistido a esta exposição sobre a nossa ida à Selvagem Grande, aventura com CT1 BOL, CT1 DSV, CT1 Eco November Vitor, CT3 Kilo November e CT3 Mike Delta. Muito obrigado.